versículos de 1 a 3. Gênesis 1, de 1 ao 3, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Tem alguma tradução que diz era? Era, sim. Era ou estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou movia por sobre as águas ou sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por podermos estar reunidos em Teu nome, como nós estudamos, e dar-nos o senso da seriedade desse momento. Temos mais do que 3 pessoas aqui reunidas em Teu nome. E cremos friamente que o Senhor está aqui entre nós, nos assistindo, nos ajudando, Deus. Clamamos a Ti que o Senhor nos dê a graça de conhecermos mais ao Senhor, de sermos mais semelhantes ao Teu Filho, Deus. Edifique a Tua igreja, que o Senhor fale a cada coração, nos instrua para o louvor da glória do Seu nome. E em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos recapitular rapidinho, de novo. Quais são os 4 primeiros grandes eventos do livro do Gênesis? Criação, queda, dilúvio, Babel. Então a primeira parte, quando você partir para estudar o livro do Gênesis, lembre-se disso. Capítulo 1 até o capítulo 11, 4 grandes eventos Moisés faz questão de mencionar. Lembra? O povo, e a ideia do livro, né, do Pentateuco, Moisés está carregando e levando o povo para a terra prometida, e a incumbência dele, Deus deixou para ele: olha, você precisa guiar esse povo. Esse povo não pode se apartar de mim, e eu quero que você faça esse registro. Então, primeiramente, o livro do Gênesis é um registro para o povo que estava entrando na terra, a fim de que eles conhecessem a Deus. Foi lido durante a aula da escola dominical, quando Moisés chega diante do povo lá no Egito, o que eles vão falar? Quando eles me perguntarem: quem foi que me enviou? O que eu vou dizer? Diga que o eu sou te enviou. Eles não conheciam. Quando perguntarem pelo nome. Então, Moisés escreve o livro do Gênesis também com os demais livros, com esse intuito primeiro do povo conhecer o Deus que os libertou. E uma das coisas que Moisés põe de primeiro: olha, Ele é o Criador. Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele representa esses 4 grandes eventos: a criação, a queda, o dilúvio. São 2 julgamentos seguidos, né? O dilúvio e Babel. Depois, com outro evento de línguas, ou com línguas, Deus reúne o povo lá em Atos 2, de uma maneira positiva. Quais são os 4 grandes personagens que seguem depois disso? Abraão, Isaac, Jacó e José. Que Jacó se torna quem depois? Israel. Então vamos falar dessa maneira, né? Abraão, Isaac, Israel, José. Então quando você partir para estudar o livro do Gênesis, lembre-se disso: 4 grandes eventos e depois biografia de 4 patriarcas, 4 pessoas que foram usadas por Deus na construção do seu povo. Depois nós vimos também que, quando diz no versículo 1, no princípio criou Deus, que não se trata de um princípio para a pessoa de Deus. Não é o início da existência de Deus, ou como também foi falado, né, ninguém nomeou a Deus, ninguém batizou Deus, né, deu-lhe o nome, também ninguém foi o seu pai, no sentido de criá-lo, porque se fosse, essa pessoa seria Deus. Então quando as crianças chegam e perguntam: pai, quem criou Deus? Mãe, quem criou Deus? Eu sei que é uma pergunta difícil para explicar para uma criança, mas nós temos, por declaração bíblica da parte dele mesmo, que ele é o que é, que ele é o ancião de dias, que ele é exaltado de eternidade a eternidade. Então não é um princípio para Deus. Deus, ele é autossuficiente. Deus, ele é autoexistente. Ele não depende de nada fora dele para a sua existência. Pelo contrário, todas as coisas dependem dele para a existência, pois nele nos
movemos. Paulo diz em Atos 17, a segunda questão é que ele é autossuficiente. Ele é a fonte de si mesmo. Ele não fica mais alegre, ele não precisa de, como se na eternidade ele precisasse muito da nossa adoração para que ele se sinta mais Deus. Ele é plenamente infinito em todos os seus atributos, em todos os seus sentimentos, em todas as suas afeições. Ele é satisfeito primeiramente em si mesmo. Por isso não é um princípio para a pessoa de Deus. E depois nós vimos que Moisés, ele nos dá, vamos dizer assim, a semente da Trindade aqui no versículo 1. O termo Deus é o termo que foi falado também na aula da escola dominical, Elohim, dando a ideia de mais pessoas, ou de uma pluralidade na divindade. Então a última aula, depois, semana passada nós tivemos aqui um culto especial para a Cassiane e o Paulo, nós tratamos sobre a Trindade. Que aqui, no primeiro versículo, nós já temos essa semente sendo apresentada, que existe um só Deus, que se manifesta, que se relaciona com a criação em três pessoas. Não são três deuses, não se trata de triteísmo, mas é um Deus só, que se manifesta em três pessoas, e essas três pessoas compartilham de tudo igual. Da mesma essência, da mesma glória, dos mesmos atributos. Não há uma ideia de um é mais do que o outro. Na sua natureza. Também não é um modalismo, como alguns dizem. Teve momentos em que Deus precisou se manifestar como Pai. Houve momentos em que Deus precisou se manifestar como Filho, e outros momentos em que Ele precisou se manifestar como Espírito. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que na divindade, entre as pessoas da Trindade, não há choque de ideias, não há choque de propósitos, não há confusão de intenções. Todos eles compartilham de um propósito só, a glória de Deus. Nós não podemos confundir isso e achar que, por exemplo, dos erros que às vezes acontece nessa briga de propósitos, a gente vê na doutrina da salvação. Nós vemos que, por exemplo, Deus, Ele escolhe alguns. E se eu falar que Cristo morre por cada pessoa independentemente, há um choque de intenções. Assim como o Espírito não regenera todos. Isso é só um exemplo de como não entender como as pessoas da Trindade se relacionam nos seus propósitos pode levar a alguns pensamentos que não são aqueles que estão contidos nas Escrituras. E como prometido, hoje nós vamos ver a economia da Trindade na adoração. O que isso significa? Como que este ser se relaciona com o que foi criado? Ou principalmente, qual é a participação de cada pessoa da Trindade na criação? Isso é importante, muito importante você entender. Porque chega em momentos da nossa vida, a gente às vezes está numa bagunça, está numa dificuldade só, e a gente fica procurando qual botão apertar para resolver a situação. Em que sentido? Como é que eu vou me lidar com isso? Como é que eu falo com Deus sobre essa situação? Se você não entende qual é a participação de cada pessoa da Trindade na criação, você também não vai entender qual é a participação de cada pessoa da Trindade na vida sua, criatura. Você vai ficar perdido. Você vai achar que é o Espírito que tem que fazer certa coisa, ou que é o Filho que tem que fazer certa coisa, ou que não, é o Pai que tem que fazer certa coisa, quando na verdade há uma ordem nessas questões. Primeiro, vamos aqui, versículo 1. No princípio criou Deus. Primeira pessoa apresentada aqui, nós sabemos que o Pai, ele é o coordenador, o arquiteto, o planejador da criação. Deus é aquele que comanda todas as coisas. Por exemplo, você chega no versículo 3, diz: disse Deus. Pela sua palavra, pela sua ordenança, as coisas vieram a existir. Nós vamos ver 3 textos aqui. O primeiro está em Salmo 33, versículos 6 a 9. Salmo, capítulo 33, versículo 6 a 9.
Uma das características que é enfatizada nessa primeira parte, nessa primeira pessoa, é o seu poder. O poder de Deus, Pai, na criação. Salmo 33, versículos 6 a 9 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro, e essa palavra sopro, se eu não me engano, é a mesma palavra para pairava, movia do Espírito Santo. E a gente vai entender isso bem melhor depois. E pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-nos todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então a primeira parte dessa participação da Trindade é que Deus Pai, Ele é a ignição disso tudo. Ele falou, pelo poder da sua palavra, as coisas vieram a existir. Salmo 145, 8. Salmo de número... Peraí. Esquece essa passagem, não é essa. Vamos para Isaías 48, 13. Isaías capítulo 48, versículo 13. Isaías 48, 13 diz: também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Dando a ideia do poder que a palavra de Deus tem. Uma outra questão que nós podemos ver em Hebreus 11, 6, que é uma matéria de fé isso. Hebreus 11, 6. Creio que esse daqui alguns já tenham decorado. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Perdão, versículo 3. 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando ele disse, haja luz, era impossível que a luz não viesse a existir. Isso nos dá também a segunda questão dentro da pessoa de Deus Pai, sobre o poder da sua vontade. Talvez alguns já tenham visto um teólogo chamado R.C. Sproul falando sobre a diferença que há entre a vontade de Deus. Porque quando nós falamos da vontade de Deus, nós devemos lembrar que na Escritura isso é apresentado de diversas maneiras. Nós temos a vontade decretiva de Deus, ou a vontade das ordenanças, ou aquilo que é chamado de decreto. O que significa? É aquilo que Deus decreta, que é impossível que não aconteça. Um exemplo, disse Deus, haja luz e houve luz. Então quando Jesus chamou Lázaro, Lázaro, vem para fora. Então, isso dá uma ideia do decreto de Deus. Tenha isso em mente. Quando você fala, qual é a vontade de Deus para mim? Lembra lá em Deuteronômio 29, 29? Né? As coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Então nós devemos nos ater às coisas reveladas. E essa é uma coisa revelada. Deus decreta certas coisas que são impossíveis de que elas não aconteçam. Deus, Ele tem planejado realizar e dado, vamos dizer assim, jurado por Ele mesmo. Por exemplo, Gênesis 15, Ele jurou por Ele mesmo que o povo, os descendentes de Abraão, receberia aquela terra. Então essa é a primeira questão da vontade. Nós temos a vontade dos preceitos de Deus. O que isso significa? Esse é a vontade, vamos dizer, dos mandamentos. Ela é irresistível, mas ela a pessoa não sai impune da situação. Por exemplo, não matarás.
não adulterarás. Deus não ordena ou não decreta que você não mate. Ele não viola a sua vontade nisso. Mas nós sabemos que aqueles que transgridem os mandamentos receberão certa paga. Então há essa questão dentro da vontade de Deus. Há outras duas categorias, mas o nosso tempo não permite. Mas só para que você tenha em mente que Deus, Ele tem uma vontade. Ele revelou essa vontade para nós. E no Gênesis capítulo 1 nós vemos essa vontade agindo, Ele como Pai demonstrando o que Ele quer que aconteça. Haja luz. Uma outra questão, voltando para Gênesis 1. Esse termo criou, bara, no hebraico, só é usado para a pessoa de Deus. A ideia é que Moisés ele usou uma palavra que ele não usaria para descrever nenhum outro tipo de criação, de nenhum outro tipo de pessoa, uma palavra exclusiva da parte de Deus, a exclusividade de Deus. E a suma dessa primeira parte é o seguinte: Deus Pai, Ele está na supervisão geral da criação. Foi a vontade dele criar todas as coisas. Entenda bem isso. Foi a vontade dele criar todas as coisas. Duas questões que nós podemos tirar de aplicação aqui. Visto que Deus, pelo poder de sua palavra, criou todas as coisas, não podemos pensar em outra fonte de poder para as nossas vidas senão a pessoa de Deus. Se nós temos claro que pelo poder da palavra de Deus e uma prova, e vamos dizer assim, nós somos totalmente indesculpáveis, porque nesse momento nós podemos ver a luz do sol, sentir o calor do sol, nós podemos olhar para a criação e temos um testemunho diante dos nossos olhos, noite e dia, do poder que Deus tem. Mas chega momentos em que nós estamos numa situação tão ferrenha que a gente acha que Deus não tem poder nenhum, que nada vai acontecer, que a minha situação, ou que quer que eu precise, Deus não seria a pessoa imediata que eu preciso correr. As coisas se tornam maiores do que Deus. Mas lembre-se disso, visto que Deus, ou pelo poder de sua palavra, todas as coisas foram criadas, nós não podemos pensar em outra fonte de poder para as nossas vidas, senão a pessoa de Deus. Salmo 62, 11 e 12. Livro dos Salmos. Salmo de capítulo 62, versículo 11 e 12. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Você precisa de poder? Vá a Deus. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa vencer algum pecado, você precisa lidar com uma situação que você entende que é maior do que você, vá a Deus. O poder pertence a Deus. Não somente buscar o poder de Deus, mas também vivermos a nossa vida debaixo da palavra de Deus. Nós temos claramente ali em Gênesis 1 o poder da palavra de Deus. O que isso nos leva a fazer? Pôr as nossas vidas debaixo desse poder. Viver debaixo da palavra de Deus. Não usar nenhum outro padrão fora a palavra de Deus para a nossa vida. Texto de Lucas, capítulo 5, versículos 5 e 6, nós temos um exemplo disso. Lucas 5, versículos 5 e 6. É a comissão, ou o chamado de Pedro para seguir a Jesus. Ele e os irmãos dele. Aqui é um relato maior do chamado de Pedro. Jesus chega na praia. Também Pedro e seus irmãos chegam de uma pescaria noturna sem sucesso algum. Eram homens experimentados no mar, eram homens que sabiam, que ficaram a noite toda, de todas as formas, de todos os métodos pescando, e não haviam tido sucesso algum. Creio isso pela providência de Deus, para a exaltação de Cristo nessa situação. E eles chegam e ouvem Jesus pregando. E depois de ouvirem a pregação de Jesus, é dito o seguinte, olha o versículo 4.
quando acabou de falar, disse a Simão, ou seja, Jesus tinha acabado de pregar ali. Isso aqui é um paralelo com Marcos capítulo 1, no início, no versículo 15, quando diz que Jesus partiu anunciando o evangelho do reino, dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então é esse o contexto. Provavelmente foram essas palavras que Pedro ouviu ali naquele momento. Algo com referência a Cristo. Então, quando ele acabou de falar, disse a Simão, faze-te de largo e lançai a redes para pescar. E aí Pedro, eu imagino Pedro com a maior educação possível, tentando falar isso para Cristo, respondeu-lhe Simão, mestre, e na cabeça dele, eu sou um pescador, eu passei a noite inteira pescando, eu sei o que está acontecendo. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob. Todas as Bíblias estão sob na ideia de debaixo. Não é isso. Por causa que eu ouvi o que o Senhor falou agora há pouco, sob a tua palavra, então eu vou colocar a minha obediência debaixo de quem tu dizes a respeito de quem tu és. Sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam as redes. Se você quer viver a sua vida não debaixo da obediência de Deus, e por mais que você possa chegar e falar para Deus, Senhor, eu tentei a noite toda resolver a situação, Senhor, eu tentei isso e não deu certo, eu procurei de todas as maneiras e não deu certo, e Cristo está falando, faça isso que eu estou dizendo para você fazer. Se você lançar as suas redes na ideia de obedecê-lo, espere que grandemente você será abençoado. Mas se você não der ouvidos a ele e achar que a palavra dele não é digna de obediência, nós temos a parte positiva, que é a bênção da obediência a essa palavra, mas a parte negativa é a ausência de Deus. Maior disciplina ou maior flagelo e castigo não é a dor física. Apesar que a nossa geração quase nada sabe sobre dor física, né? A medicina avançou tanto que qualquer coisa a gente já põe para aliviar. A irmã Daniele me lembrou durante a escola dominical de um texto que quando os discípulos ficaram preocupados com a vida deles, Jesus falou, não temeis aquele que mata o corpo e só, e nada pode fazer, mas temei aquele que tem poder de destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Não pense que o seu problema se limita só ao que você sente nessa carne. Há situações que fogem ainda da nossa compreensão, mas nós devemos lembrar que a nossa vida não se resume somente aqui. Que nós estaremos, e seremos e existiremos eternamente em algum lugar. E a sua escolha, mediante o que você ouve da palavra de Deus, vai determinar isso. Se você rejeita a palavra, se você rejeita pôr a sua vida debaixo da vontade de Deus e inventa as maiores desculpas, as mais estúpidas possíveis para angariar recursos para a sua desobediência, o texto que eu tenho é o texto de Isaías capítulo 5, versículo 20 a 24. Isaías capítulo 5, versículo 20 a 24. Isaías capítulo 5, versículo 20 a 24. Você sabe que a parte de Deus Pai na criação é usar o poder que Ele tem da sua palavra. Não significa que o Filho não poderia fazer isso, ou que o Espírito não poderia fazer isso. Significa que na conspiração divina isso foi o que ficou acertado. Eu vou fazer isso, você faz isso, tudo para a glória da divindade. Mas Isaías capítulo 5, vamos ler o versículo 20 mesmo, 20 a 24. Ai dos que ao mal chamam bem. Você entende essa linguagem? Ai daqueles que olham para o que Deus repudia e odeia e diz que é bom. Ai daqueles que têm consciência do que Deus quer que seja feito e diz que aquilo que Deus quer que seja feito é errado e certo é o que ele ou ela quer fazer. É isso que o texto está dizendo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade,
põe o amargo por doce e o doce por amargo. Deu para entender essa troca? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. O que acontece quando alguém despreza a palavra de Deus? Versículo 24. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvanecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Nessa primeira parte, a sua relação com Deus Pai é de obediência à palavra dele. A minha e a sua relação com Deus é ouvir a Deus e entender se Ele ordena, assim deve ser feito. Mas aí talvez venha depois a desculpa, mas Ele ordena coisas que eu não consigo fazer. Por isso que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vamos entender o que isso significa na prática nas nossas vidas. Segundo, vamos voltar lá para Gênesis 1. Como Deus Filho participa disso? Deus Pai comanda e ordena. O que Deus Filho fez? Deus Filho, Ele é o instrumento, Ele é o túnel, canal por onde Deus fez todas as coisas. Ou seja, Ele é a expressão visível do Deus invisível. Ele é a expressão do poder de Deus, o Filho. Lá em João, capítulo 1, nós temos descrito que Ele é o Verbo, a ação de Deus, a palavra de Deus. Mas Ele é um instrumento da criação. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Colossenses 1, do 15 a 17 diz: Este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Conforme dito em Hebreus 1, vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, Ele é a expressão exata do Deus invisível. Capítulo 1, versículo 1 a 3. Vamos ler até o 4, para pegar o contexto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Dá a entender que Deus ele tem a sua vontade, que foi falado na primeira parte. Mas Cristo é a expressão da vontade de Deus. A vontade de Deus é manifesta e é expressa por intermédio de Cristo. Nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Tem alguma tradução que fez os mundos? Fez o mundo, né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Colossenses foi dito que nele tudo subsiste, e aqui nós temos essa expressão, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos que herdou mais excelente o quê? Nome. Mais excelente nome. Cristo estava, ou o Filho estava no princípio da criação, e o Filho é a manifestação visível da vontade de Deus. Alguém que tenha corrigida fiel, leia para mim Efésios 3:9. Efésios 3:9, bem alto.
mostrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. A palavra mistério, no grego, é aquilo que não foi revelado. É uma vontade oculta de Deus que agora é revelada por meio da pessoa de Cristo. Então, Cristo, ele é a vontade de Deus em prática. Disse Deus, haja luz, e por onde isso vai acontecer? Por meio de Cristo. Ele é o instrumento da criação. O que nós podemos tirar disso? Você quer saber o que Deus Pai, governador de todas as coisas, quer para a sua vida? Olhe para o Filho. Você quer saber qual é a vontade de Deus para você? Olhe para Cristo. Senhor, o que eu tenho que fazer da minha vida? Eu tomo ou não tomo essa decisão? Na hora de você se relacionar com Deus, você... Pai, de que maneira eu posso imitar o teu filho nessa situação? Porque o teu filho é a expressão da tua vontade. Como o teu filho agiria nessa situação? Na prática. Senhor, eu não quero desagradar o Senhor, eu não quero desonrar o Senhor, e eu entendo que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, por isso me incline a ter os passos que o teu filho teria nessa situação. Aí você ora de uma maneira correta, você se relaciona de uma maneira correta com a pessoa de Deus, entendendo qual é a participação de cada um na sua vida. Todos devem receber glória, mas a nossa forma de lidar com eles é diferente. Olhe para o Filho, João 6,40. João capítulo 6, versículo 40. Lembra, o que é a vontade de Deus Pai é a vontade de Deus Filho, o que é a vontade de Deus Espírito também é a vontade de Deus Filho, e isso por todo o ciclo da Trindade. Olha João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu, o Filho, o ressuscitarei no último dia. João 15,10. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Imite a Cristo. Ele é a vontade vivida, expressa, ou a expressão, perdão, da vontade de Deus. João 15,10 diz: se guardardes os mandamentos, os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E João 15,15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Então entenda o seguinte: se você quer agradar a Deus e fazer alguma coisa para Deus, isso nunca está divorciado do relacionamento com a pessoa de Cristo. Não, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus isso e aquilo, mas aí quando você chega e fala, mas o que Cristo faria? Como Cristo procederia? Mas não é assim. Não existe esse tipo de separação, ou de dicotomia da vontade de Deus, no sentido em que eu não posso agradar a Deus se eu não estiver fazendo o que o Filho faz, não estiver obedecendo a pessoa de Cristo. E lembre-se, qualquer que seja a nossa resposta ao Filho, é a mesma resposta dada ao Pai. E a maneira como você se relaciona com o Pai é a mesma maneira que você se relaciona com o Filho. O texto, João 3,31. João 3,31. João Batista, falando, pregando, falando de Cristo. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Ele está fazendo uma referência a Cristo. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aquele que veio do céu traz a vontade de Deus. Ele fala, é assim que tem que ser feito.
E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho. Dá para fazer um sermão imenso sobre só essa expressão. O amor que o Pai tem pelo Filho e como nós devemos nos relacionar uns com os outros. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso que toda a autoridade foi dada ao Filho do Homem. E essa expressão, se eu não me engano, no Novo Testamento é usada 2 ou 3 vezes. Que é reportado a visão de Daniel. E eis que vive como um filho do homem assentado no trono. A ideia do juiz, da pessoa divina como juiz. Lá em Marcos, quando Jesus é questionado, quem é você para perdoar pecados? Para que saiba que o Filho do Homem tem autoridade, levanta, toma teu leito e anda. Por isso a nossa resposta dada ao Filho é a mesma resposta dada ao Pai e vice-versa. O texto vai dizer, por isso o quê? Que o Pai ama o Filho. Por isso que Deus Pai tem um amor eterno pelo Deus Filho. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E por isso nós somos amados por Deus. Porque o Pai ama o Filho. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que Deus Espírito estava fazendo na criação? Vamos voltar lá. Nossa última parte dessa meditação. Até aqui está tranquilo? Está dando para entender? Você já se perguntou o que significa o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, ou se movia sobre a face das águas? Alguma vez você já parou para estudar? Você sempre passou lá por Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas o que isso significa? O texto diz em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus Espírito participou da criação pairando ou movendo sobre as águas. Eu vou reler o versículo 2 da seguinte maneira. No princípio, a criação do tempo. O tempo é criado. No princípio. Criou Deus, Elohim, os céus, a criação do espaço. Tempo, espaço. Lembra isso? Quem estuda, acho que é física, né? Tempo e espaço. No princípio, Deus deu um ponto. Esse é o ponto de partida. Criação do tempo. Ainda que ele não esteja sujeito ao tempo, ele domina o tempo. Depois nós temos a criação do espaço, os céus. Depois nós temos a criação da matéria, a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, ou seja, não ainda formada, mas ela nem foi formada nem trabalhada, ela estava vazia. Havia trevas, ou seja, ausência de luz. Então, trevas, nós sabemos aqui que trevas é a ausência de luz, a luz não havia sido criada, versículo 3, ele entra, disse Deus, haja luz, e aí há a separação entre dia e noite. Deus faz distinção, isso é o dia, isso é a noite. Sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa ideia de pairava, a palavra, é uma ideia que é a mesma que vem de uma ave que choca os ovos. Esta ave vai, senta lá no ninho, fica por cima dos ovos, ela paira, ela se move, ela fica ali em cima, produzindo a formação dos seus filhotes. A ideia é que o seu calor vai gerando algum tipo de efeito nos ovos. Pastor, e esse abismo? Como? O abismo. Vou chegar lá. Não hoje, mas eu vou chegar lá. Tá? Só para a irmã saber. Que hoje essa ilustração que você acabou de falar na escola lá, eu vi tudo que você falou. Que bom. Eu apliquei também na salvação, né? Então não rouba meu pedaço aqui. Que daí já vai estar para entrar. Mas principalmente vai entrar sobre a salvação no dia, quando Deus diz, haja luz, Deus criou a luz do nada e Deus cria a nossa vida espiritual do nada que nós somos. Essa é a ideia. Mas vamos lá.
o Espírito de Deus pairava ou movia sobre a face das águas. A relação do Espírito de Deus é o seguinte: Deus Pai, Ele comanda algo. O Filho é a expressão desse comando. E o Espírito é aquele que potencializa os comandados a obedecer o comando dado. Então, se Deus disse, haja, Deus criou céus e a terra é sem forma e vazia, o que o Espírito está fazendo? Criando o que Deus, ou formando, trabalhando o que Deus ordenou, por intermédio do Filho. O Espírito estava trabalhando na modelagem da criação de Deus. O Pai é o designer, o autor. O Filho é um instrumento de sua arte. O Espírito é aquele que energiza a arte, que dá força, que põe para movimentar a arte. Podemos ver esse padrão. O Pai ordena, o Filho é o meio pelo qual a ordenança se torna visível à criatura, e o Espírito é aquele que paira, preparando ou capacitando para o cumprimento da ordenança. Simples assim. Essa foi a participação do Espírito Santo. Ele estava ali preservando e já trabalhando naquilo que Deus ordenara que fosse feito. Qual é a aplicação espiritual disso, irmãos? A minha vida estava sem forma e vazia, e Deus mandou o seu Espírito sobre mim. Não é assim? Ezequiel, profetiza esses ossos sem forma e vazia. E quando ele profetizava, o que Ezequiel disse que aconteceu? Ele viu os ossos tomarem forma, e ele disse que viu o Espírito entrar naqueles corpos que estavam sendo formados. Irmãos, isso daqui nada mais chega a ficar arrepiado, porque eu não quero pular para o versículo 3 hoje. Mas isso é um quadro da nossa salvação. Nós estávamos sem forma e vazios. Nós tínhamos a forma do mundo, não é? Não vos conformeis com este século, Romanos 12:1. Em Efésios 2:1-3 diz que nós andávamos segundo, e a ideia de segundo é na forma segundo a vontade do mundo, segundo a vontade de Satanás, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Era a nossa forma, que não agradava a Deus. Nós estávamos vazios, nós não tínhamos a habitação do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito de Deus é o que faz o que? Ele nos convence. Na obra de Deus é assim: se você acha que há alguma coisa sem forma e vazia na sua vida, você precisa pedir a Deus: Senhor, que o teu Espírito paire sobre mim, e me dê a forma que tu queres que eu tenha. Que o teu Espírito venha sobre mim, trabalhe no meu coração de tal maneira que ele não seja mais vazio, mas seja cheio do Senhor. Essa é a nossa relação com Deus, a nossa forma de nos relacionar com a pessoa da Trindade. Tal como a terra estava sem forma e vazia, assim também nós, antes do Filho, estávamos sem forma e vazios espiritualmente, mas o Pai enviou o seu Espírito a fim de nos preparar para o Filho. Vamos ler o texto de Ezequiel 37, que foi citado. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Versículos de 1 a 10. Ezequiel capítulo 37. Diz assim. Ainda a Bíblia sendo folheadas aí no esperar. Ezequiel capítulo 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso é o evangelismo, irmãos. Quando você vai evangelizar, você está diante de um vale de ossos secos. E não é a sua palavra que você tem que dar, é a palavra de Deus. Só ela vai dar forma, só ela vai fazer que aquele vazio seja preenchido. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porém tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito, eles não estavam vivos. Porque essa descrição tem no cemitério hoje. Se você for lá e ver um corpo que foi velado ontem, ainda há ossos, ainda há carne, ainda há tendões, mas não há vida. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. De onde que você acha que esse texto faz relação no Novo Testamento? Uma conversa que Jesus teve com Nicodemos: importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra aonde quer. O texto diz aqui que vem dos quatro cantos ao Espírito e assopra sobre estes mortos. É o Espírito quem faz com que toda a ordenança de Deus seja cumprida em nossa vida. Somos capacitados por Deus por meio do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, ou seja, nós estamos no Espírito, somos batizados no Espírito, andemos também no Espírito. Então, na prática, eu devo ser guiado por essa pessoa. 1 Tessalonicenses 1:5. Paulo falando de como eles foram lá para Tessalônica pegar o Evangelho. Olha o testemunho dele: porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder. Aonde? No Espírito. No Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Assim como cada pessoa da Trindade desempenhou um papel na criação, não devemos esquecer que temos um papel na obra de Deus. Assim como Deus desempenhou pelas pessoas da Trindade um papel na criação, você tem um papel aqui dentro. Na obra de Deus você tem um papel. Você tem uma parte a realizar. Você tem um lugar a preencher. E pegando o gancho ainda da aula da escola dominical, seria leviandade tratar esse papel que Deus te deu com desprezo, sem interesse, sem dedicação, sem zelo. Se assemelha a isso em 1 Coríntios 12, quando diz que o corpo é formado por vários membros. Eu não sou cabeça, eu não sou olho, mas eu não quero ser do corpo. Porque eu não sou mão, eu também não quero ser do corpo. Deus tem te dado um dom. Deus tem te dado uma capacitação única para realizar no meio do corpo de Cristo. E o que você está fazendo com isso? Se você me der a desculpa que você não sabe, ou que você não consegue, mais uma vez, peça para que o Espírito paire sobre você. Senhor, me capacita. Mas entenda que boa parte da sua alegria está intimamente ligada com a sua obediência a Deus. Senão toda parte da sua vida. E assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito nos dá o exemplo de como nós podemos trabalhar em união buscando um único propósito, que é a glória dEle, assim também nós aqui no nosso meio, para a glória dEle, cada um fazendo a sua parte para a glória de Deus. O que você está fazendo com a parte que Deus te deu? Assim como há uma cooperação de amor na Trindade, assim também nós devemos servir uns aos outros em amor. Deus Pai, Ele ordena. O Filho é a expressão visível dessa ordenança. E o Espírito é o que capacita a essa ordenança, que essa ordenança
ordenança seja cumprida nas nossas vidas. Então, ainda que você fique repetindo como um papagaio, é muito difícil, não é fácil, é muito difícil. Lembre-se dessa palavra, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se você olha para você e diz, olha, estou sem forma, não estou falando fisicamente, estou sem forma, minha vida não tem sentido, não acho sentido para minha vida, eu me sinto extremamente vazio. Vá a Deus, em meio de Cristo Jesus, e que o Espírito abra os teus olhos e você veja quem Deus é e quem Ele deve ser de fato na sua vida. Vamos lá. Pai, obrigado por essa manhã, por essa hora dominical, por pregação, por ver a cooperação das pessoas da Trindade na criação. Podemos tirar um exemplo disso nas nossas vidas, Deus, que nós podemos servir em unidade um ao outro, sem deixar de perder a posição que o Senhor nos dá na pessoa do teu Filho. Ele é a pessoa principal, nós não. Ó Deus, que o Senhor leve cada um debaixo da tua proteção, que o teu Espírito paire simbolicamente falando, capacitando a cada um, nos dando o poder para viver da maneira como precisamos viver neste mundo de trevas, que a luz brilhe, e que teu nome seja exaltado. Em nome de Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe e até a noite, Senhor.